Olá, estamos começando mais um programa inédito aqui pelo canal Boa Vida. Você já sabe, a nossa programação total do canal pode ser acompanhada simultaneamente pela internet. Agora, olha só que bacana esses quadros expressionistas que a gente tem aqui no cenário hoje. Eles foram feitos pelo artista plástico conhecido como Daltro. E ele mostra algumas cenas de Dourados. Aqui, a Igreja do Relógio, a Catedral da Praça Antônio João, a Toshinobu Katayama e o Parque do Lago. Vocês verem que são obras bastante bacanas e interessantes. E nos próximos programas a gente mostrará ainda outras telas feitas por ele. Agora vamos falar do programa de hoje, que começa com uma visita que eu fiz ao Hospital Evangélico de Dourados. Em épocas de tantos comentários a respeito de crise na saúde, você vai ver que o evangélico continua investindo. E nós vamos conhecer a ampliação da UTI neonatal, ou seja, a UTI pediátrica. Foi uma visita que eu fiz ao hospital bastante interessante e no primeiro bloco eu mostro tudo para vocês. No bloco seguinte tem uma festa agostina na Escola Massi. A festa acontece nesse período porque é também para homenagear o folclore brasileiro. E encerrando o programa de hoje, um clipe de um casamento que aconteceu na cidade histórica de Pirinópolis, no interior de Goiás. Foi nesta cidade que a fotógrafa Érica Batista decidiu se casar com o veterinário Jerônimo. A gente esteve lá e mostra alguma coisa para vocês. Enfim, não saia daí porque o programa só está começando. Já está o maior buchicho na cidade e também em alguns municípios aqui ao redor de Dourados a respeito da Noite dos Notáveis, que acontecerá no próximo dia 15 no Salão de Eventos da Unigran. Muita gente tem me perguntado a respeito do traje, então quero esclarecer o seguinte: para homens é obrigatório o uso de terno, paletó e gravata. Já o traje feminino deve ser de saia ou vestido. Não precisa necessariamente ser longo, não é para usar nem calça comprida, nem pantalona, evidentemente, tá certo? Dia 15 de setembro, Noite dos Notáveis, e as mesas estão à venda exclusivamente na DZM. Neste bloco do programa, eu vou mostrar para vocês a visita que eu fiz ao Hospital Evangélico aqui de Dourados. Eles fizeram a ampliação da UTI neonatal, ou seja, é o local onde atende crianças e recém-nascidos. O resultado ficou bastante interessante e você vai ficar sabendo agora tudo comigo nesta reportagem. Você sabe, é muito comum a gente ouvir falar que Dourados está muito bem servida na área médica. As diversas especialidades são oferecidas aqui às pessoas que moram tanto aqui em nosso município quanto as que moram ao entorno. E é em cima disso, desse clima de especialidade, de coisa boa, que eu vim fazer essa visita aqui ao Hospital Evangélico hoje. E eu vim especialmente nesta manhã de sábado para conhecer a UTI neonatal. Aqui, ó, a gente tem um grupo de enfermeiras, inclusive uma grávida, né? De quantos meses você está? 8. 8? Uhum. E aí, tá indo tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E trabalhar aqui, como é que você avalia? É muito bom trabalhar aqui. O ar, o ambiente é bem gostoso, trabalhar com os RN, é bem gostoso, muito bom. É seu primeiro filho? É meu primeiro filho. Eu já andei circulando aqui um pouquinho antes, vendo, você estava me contando uma história a respeito de uma criança que precisou ser levada urgentemente. Como é que é isso? É assim, sempre que vem algum paciente grave,
a gente entra em contato com o pediatra que está aqui, a doutora Silvete estava viajando na época, e aí ela chegou, a gente passou os dados para ela da criança, eu entrei em contato com o convênio, e o convênio mediou, e a gente conseguiu uma vaga e conseguiu levar a criança para Ribeirão Preto. E como é que essa criança foi até lá? Foi de transporte aéreo. É mesmo? Transporte aéreo. Aí o convênio dá o suporte e a gente ajuda no transporte. E aí eles vêm com todo o aparato para poder fazer essa transferência dentro dos conformes. A gente já sabe que nesse caso específico era uma situação muito delicada. E como é que está a criança agora? Já fez a cirurgia e está bem. É mesmo? Graças a Deus. E aí o que é que você sente? Gratificante. Muito gratificante. Saber que a gente contribuiu para que o bebê ficasse bem depois e ficasse junto da família. Valeu, obrigado. Então você viu. E a partir de agora, fique atento nessa entrevista. Preste muita atenção que você vai ver o quanto aqui em Dourados tem pessoas eficientes trabalhando para cuidar da sua saúde. E neste caso específico, da saúde do bebê, da pequena criança. Nesta UTI neonatal aqui do Hospital Evangélico, eu vou contar tudo para vocês o que acontece nesta área. Já que esta é uma reportagem didática, vamos começar pelo lado mais simples, pela pergunta mais fácil. O que é uma UTI neonatal, Silvete? A UTI neonatal é o lugar que a gente encaminha todos os RNs, todos os recém-nascidos que nascem com doença do período neonatal. Por exemplo, vem prematuros para cá, crianças que nascem antes do termo, vem recém-nascido de termo que nasce doente, tem recém-nascido de termo que nasce com síndrome de aspiração de mecônio, vem para cá, criança que tem anóxia, uma criança que não nasce bem, que tem que ser reanimado, por falta de oxigênio cerebral, vem para cá para a gente fazer tratamento. Os prematurinhos que nascem não preparados para respirar, então, eles vêm para cá para ser colocados no respirador, feito medicação para madurar esse pulmão, e depois que eles saem desse respirador, eles ficam aqui até eles estarem assim, compensadinho para passar para a UCI, que é a Unidade de Cuidados Intermediários, só para ganhar peso, para ter peso adequado de alta. Qual é a incidência? É muito elevado o número de bebês, de recém-nascidos que precisam desta assistência? A estatística fala que é mais ou menos de 10% a 15%. Mas a nossa experiência, a nossa realidade, eu acho que é muito mais. Mais? Mais, muito mais. A nossa incidência é maior. Tanto de doenças, tanto de anóxia no recém-nascido de termo e como na prematuridade. Porque hoje em dia, com o estresse, com a vida estressante que as mulheres têm, pelo fato da gente retardar a idade para ter filhos. Por exemplo, nós temos filhos assim, de mães que são consideradas mães idosas, que vão ter filhos. Então, é uma gravidez de alto risco. Aí, tem filhos prematuros, filhos com alguma doença que precisa de UTI neonatal, entendeu? Doutora Ruda, pediatra conhecido na cidade, né? Então, trabalhar com criança já está mais do que acostumado, né? Faz uns dias que a gente está nessa luta, né? Esse ano eu estou completando 40 anos de profissão. 40 anos? 40 anos. Quantas crianças já passaram pela sua mão? Bom, não deu para contar, mas se eu tivesse colocado
nome a nome, hoje teria um bom livro. Um bom livro. Doutora Roda, num local como esse, por exemplo, eu queria saber um pouco mais da parte sentimental do profissional, né? Eu, particularmente, só de entrar aqui já fiquei meio assim, emotivo, né? O médico acaba se acostumando, porque é um bebezinho, é uma pessoa recém-nascida, né? E aí precisa de tantos atendimento tão especial. Como é que o senhor se comporta diante desse quadro? Alfredo, essa é uma atividade muito envolvente. Quando a gente pega uma criança criticamente doente, traz para uma UTI, é uma criança que necessita de muitos cuidados, ela tem que ir para uma intubação, ficar num ventilador, ficar com cuidados especiais, cuidados médicos, cuidados de enfermagem, cuidados de fisioterapeuta, cuidar de toda uma equipe. Isso envolve muito trabalho e envolve muita emoção. Na medida em que essa criança evolui para a cura, evolui para a alta hospitalar, e depois a gente faz o acompanhamento dessa criança no ambulatório, isso traz um envolvimento emocional muito grande. Extremamente gratificante para nós quando a gente vê o sucesso do tratamento de uma criança. Por outro lado, quando há um insucesso, aquele estado assim, de fossa é muito grande. É mesmo? Aqui, no espaço que a gente está, as crianças são atendidas através de convênios, só para atendimento particular, como é que é o funcionamento? Não, nós atendemos aqui crianças em caráter particular, a maioria vem através de convênios, a grande maioria vem através de convênios mantidos pelo hospital. E aqueles pacientes de SUS, os pacientes de serviço público, são orientados a ir para o hospital universitário, e é essa mesma equipe é que dá assistência lá no hospital universitário. A mesma equipe? A mesma equipe. Olha que interessante. Falando em equipe, como é que o profissional se prepara? Que tipo de profissional trabalha aqui na neonatal? Para trabalhar na UTI neonatal, você tem que gostar, tem que Fundamental. estudar, tem que ter capacitação para trabalhar aqui. E a nossa equipe é formada pelo Dr. Tanaka, Dr. Miguel, Dr. Arruda, Dr. Mário Piscinini, Dr. Sérgio Marra, doutora Sônia Marra, doutora Patrícia Fernandes, a doutora Sabrina e eu. Então, a gente, por exemplo, a gente fez pediatria, fez residência em pediatria, fez residência em UTI neonatal, e nós somos 3 neonatologistas aqui. Mas os outros nossos colegas fizeram e estudam todo dia, a gente vai em congresso, a gente tem que se atualizar sempre. Por exemplo, em 2009, nós tivemos o último consenso de neonatologia que foi em Campos do Jordão. A gente foi para saber as normativas, as coisas novas, as transformações que houveram, as coisas que a gente teria que mudar. Por exemplo, o que eu estudei há 20 anos atrás, já mudou umas 20 vezes. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que estar estudando sempre. Se atualizando. Atualizando. Né? Agora, Silvete, nesse grupo todo que você mencionou, como é que você se sente sendo a responsável técnica por isso tudo? É muita responsabilidade, mas é muito gratificante. Sabe por quê? Porque há 3 anos eu cheguei aqui e a gente não tinha UTI neonatal na cidade. E eu vim para a gente abrir a UTI do Hospital da Mulher. E a gente, assim, eu fui muito bem acolhida pelos meus amigos. E a gente tem assim, a gente não tem esse negócio assim, um é o chefe. Cada um é responsável por uma coisa. O Dr. Tanaka é o chefe maior. E o Dr. Miguel é o outro chefe que faz a parte da burocrática para a gente. Aí, então a gente tem assim, a gente se reúne para fazer as escalas, fazer a escala mensal. A gente reúne para discutir os problemas que a gente tem interno, para se resolver. Então, é muito bom, é muito gratificante, é uma responsabilidade muito grande.
Mas é muito bom a gente entregar uma criança que passou por aqui, o pai e para a mãe. Você se emociona? Muito. Mas todo mundo aqui é chorão, sabe? Começar pelo médico. Porque a gente se envolve muito. A gente se apega muito. E quando está para dar alta, a gente fica se segurando. Parece assim que aquela criança também é nossa. E como é que é, por exemplo, e depois que a criança sai, vocês acabam tendo algum tipo de contato com os pais? Eles vêm aqui mostrar pra gente. A gente tem um mural aqui. Nívia, cadê as fotos para mostrar para eles? Eles trazem foto, eles vêm convidar a gente para aniversário. É assim, impressionante a ligação que a gente fica. Sabe? Porque a gente todo dia uma luta. Às vezes o menino está super bem, de repente choca, né, doutora Arruda? A criança está evoluindo super bem, já saiu do respirador, aí retorna para o respirador. Então, cada dia é um desafio. Silvéria, você tem quantos anos de formado? Eu estou fazendo esse ano 25 anos de formado. Por que você seguiu esta área? Eu acho que foi paixão. Desde que eu fui fazer medicina, e olha que eu apanhei 3 vezes por causa dessa medicina, que a minha mãe não queria que eu fizesse medicina de jeito nenhum. Fiz medicina sempre querendo fazer pediatria. E a UTI neonatal é uma coisa assim que envolve muita gente. A gente tem assim, quem trabalha no UTI neonatal é extremamente estressado. Estressado? Nós somos estressadíssimos, porque nós somos imediatistas, a gente não quer perder criança. E assim, a enfermagem é uma enfermagem estressada. É característico de quem trabalha em UTI. Mas é aquele assim, aquela pessoa do coração mais mole que tem. Porque o dia que a gente perde uma criança, pode perguntar para as enfermeiras. Chora todo mundo fica chateado, todo mundo fica deprimido. Então a gente aqui, a gente luta pela vida. E estão lutando muito bem. A gente espera, né, doutor? Estamos tentando. Mas quando a gente perde, é assim, um sentimento muito ruim que a gente sente. A gente vai rever tudo que a gente fez, aonde que eu podia ter feito melhor, sabe? E aqui, o ambiente nosso é muito bom, porque as meninas já trabalham com a gente mais de 3 anos, sabe? A gente que se preocupa com a família, sabe, com a criança. Às vezes a gente, a cabeça de mãe de prematuro é diferente da cabeça de uma mãe de neném que nasce bem. Essa mãe passa-se por um mecanismo de ajustamento psicológico muito intenso logo que ganha o neném. Porque no começo ela se sente incapaz, ela se sente incompetente de ela não ter tido um filho normal, bonito, igual aos outros. Então ela passa por uma parte de negação, ela às vezes chora, às vezes ela quer arrumar um culpado porque ela teve aquele filho prematuro. Aí depois ela parte para a fase de aceitação. Mas tem muitas que não aceitam muito bem as crianças. Então é aí que a gente precisa do apoio do psicólogo, da própria enfermagem, para essa mãe aceitar essa criança. As crianças mal formadas são muito difíceis, o casal aceitar. A gente tem visto nesses 25 anos, o doutor Arruda há muito mais tempo que eu, que conforme a patologia que a criança nasce, a gente tem visto assim, muito casal que não está preparado para isso, se desestruturar, sabe? E nisso tudo, quem leva o prejuízo é a criança. Não é, doutor Arruda? A gente e vocês estão aqui também para fornecer esse tipo de assistência. Porque a gente acaba tratando a criança, do pai, do tio, da avó, e as vós, você sabe, é um horror. Acho que em todo lugar, né? Em casamento, em tudo, né? Doutor Arruda, fala se eu estou falando mentira. Fala das avós, então. É verdade. Muitas avós ajudam bastante. Mas elas são muito mais críticas. Elas cobram muito mais. E elas querem perfeição em tudo. E, então, e dão receita, não dão?
Muitas receitas. Você vê aquela história, no meu tempo. Eu criei 10. Pois é. E, claro, elas não têm a obrigação de acompanhar a evolução tecnológica como nós acompanhamos. Então, as cobranças são, assim, bem diferentes. A gente tem que ter muita paciência para explicar, para mostrar. Mas, no fim, as avós ajudam. Ajudam, sim.